Gravíssimo, gente. O ministro Alexandre de Moraes, ele fez uma chicana processual. Vou repetir, chicana processual. E por que ele fez isso? Ele fez isso para se proteger, para salvar sua própria pele, para se blindar das suas ilegalidades, dos seus abusos. E pior, o ministro Barroso, infelizmente, deu uma forcinha. Ajudou o Moraes a se safar. Gente, a chicana processual que aconteceu é simplesmente indignante. É indignante. Então fica aqui comigo para você entender e no final do vídeo eu vou te dizer qual que eu acho que é a solução para isso que está acontecendo agora no Brasil. Bora lá, gente? O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o Moraes foi pego com a mão na botija tentando dar um jeitinho brasileiro em mais um dos seus inquéritos ilegais. De modo silencioso, nesse último domingo agora, o ministro pediu para a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal que reautuasse, colocasse uma nova capa sobre o inquérito que investiga aquele vazamento de mensagens do gabinete do próprio Moraes. Para contornar uma nova ilegalidade que estava sendo praticada, ele ordenou que o inquérito que existia, que ele tinha instaurado, fosse reautuado, fosse transformado em uma PET. Deltan, como assim PET? O que é isso? PET significa petição. Ou seja, aquele inquérito foi transformado em algo como se fosse uma petição, um pedido qualquer protocolado no STF. E mais, aí ele mandou distribuir aquela PET para quem? No STF? Para ele mesmo, é claro. Como se aquela PET tivesse uma relação com o inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. No mundo, na verdade, tudo aquilo de que o Alexandre de Moraes não gosta tem alguma relação com o inquérito das fake news, que é um instrumento que ele usa para sugar tudo para ele, para tudo ficar debaixo do seu poder, do seu controle, da sua autoridade e dos seus abusos. O inquérito que foi convertido em PET tinha sido aberto pela Polícia Federal a pedido do próprio Moraes, apesar de o objeto, o alvo do inquérito, o foco do inquérito seja investigar as mensagens vazadas que comprovam as ilegalidades e abusos em série cometidos por quem? Por ele mesmo, naquele escândalo que foi conhecido como Vaza-Toga. Ou seja, presta atenção no que está acontecendo. O Moraes, ele está sendo juiz da própria conduta, porque ele é relator do inquérito, agora chamado de PET, que investiga um caso que envolve a atuação dele mesmo e dos seus assessores. Imagine, por exemplo, o que aconteceria se a Polícia Federal se deparasse aí com um crime cometido pelo ministro. E aí? O Moraes vai julgar e vai inocentar ele mesmo? Olha, gente, isso não seria nenhuma novidade, porque ele meio que já fez isso ao cassar aquela sentença que o Homero Marchesi, deputado do Paraná, ganhou de indenização contra a União por conta dos erros e abusos do próprio Moraes contra ele, Homero Marchesi. E mais, naquele caso, o Moraes mandou investigar o juiz que deu a decisão contra ele, Moraes. Só que tem mais nesse caso aqui de chicana que eu quero mostrar para vocês. Mas antes de eu mostrar isso para vocês, eu vou pedir para você deixar o seu joinha, curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, você é bem-vindo aqui, essa é a sua casa. E envie esse link do vídeo para os seus grupos do WhatsApp, para que a nossa voz, a indignação conjunta, chegue mais longe, para que os abusos sejam expostos. E se você quiser análises políticas semanais mais aprofundadas, eu quero convidar você para se tornar um membro aqui do canal. É um modo de apoiar o nosso trabalho. Como eu disse para vocês, tem mais. A defesa do Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor do Moraes lá no TSE, que era chefe daquele órgão de combate à desinformação do tribunal, ela ficou sabendo dessa jogada do Moraes e prontamente denunciou essa manobra do Alexandre de reclassificar o inquérito como se não fosse mais um inquérito, disfarçou ele de PET, de petição. E denunciou isso como sendo uma chicana processual. E fez isso com razão, porque simplesmente é isso mesmo que o Moraes fez, uma chicana processual. Justamente para impedir a anulação da investigação inteira, já que, pelo regimento interno do STF, só o presidente do Supremo que tem prerrogativa legal de abrir inquéritos de ofício, ou seja, por iniciativa própria. Ou seja, além de ser o Moraes investigando o próprio Moraes, com risco aí dele absolver ele mesmo, é claro que isso vai acontecer, além disso, ele não tinha poder para instaurar inquérito, aí ele disfarça aquele inquérito de PET. A defesa do Tagliaferro denunciou essa chicana processual do Moraes perante o presidente do Supremo, porque o Moraes está não só apenas impedido, proibido de atuar como relator desse inquérito, que investiga ele mesmo. Claro, ele está impedido por ele ter um interesse no resultado da investigação. Mas, além disso, como eu disse, o Moraes sequer poderia ter aberto o inquérito de ofício, por iniciativa própria, porque esse é um poder que apenas o presidente do Supremo, o ministro Barroso, tem. Para remendar, então, a irregularidade,
que em qualquer outro lugar do mundo ia ensejar a anulação total desse caso. É absurdo o que está acontecendo, tem um conflito de interesses, é um juiz julgando um caso em que ele tem interesse, mas aí para remendar, o Moraes, como eu disse, deu um jeitinho, pediu para reautuar esse caso de inquérito, de repente ele foi disfarçado, botou uma roupa nova, como se fosse uma pet. O problema é que o Moraes, além de promover essa chicana processual, também está apenas mascarando a verdadeira natureza do procedimento, já que as sucessivas pets que são abertas por ele, em conexão, em ligação com seus inquéritos ilegais, para que tudo fique com ele, essas pets, eles são verdadeiros inquéritos criminais disfarçados. Na prática, gente, o que a gente observa é que o Moraes solicita nessas pets diligências investigativas para a polícia, determina medidas cautelares como buscas e apreensões, quebras de sigilo, bloqueios de patrimônio, bloqueios de redes sociais e até ordens de prisão. Tudo isso nessas pets, debaixo do seu poder, debaixo da sua autoridade, que ele suga para ele mesmo, tudo conexo, interligado com aqueles inquéritos sem fim do fim do mundo que o Moraes conduz. A defesa do Tagliaferro, ela fez mais do que denunciar essa chicana. Os advogados, eles apresentaram uma arguição de impedimento do Moraes ao presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ou seja, disseram, esse cara não tem condições de atuar nesse caso. E eu sinceramente acreditava que o Barroso ia conceder o impedimento, ou pelo menos colocar no plenário do Supremo para votação esse impedimento, para frear esses abusos que estão sendo praticados. E aí, na noite dessa terça-feira, veio a notícia. O ministro Barroso negou o pedido para afastar o Moraes da investigação. Gente, isso aqui é muito absurdo. E fica mais absurdo ainda quando a gente lê a decisão do ministro Barroso. Fica aqui comigo para entender mais essa. Olha o que diz a decisão do Barroso, que simplesmente negou o pedido da defesa do Tagliaferro em um parágrafo. Acompanha aí comigo. Olha só o que diz. Ó. No presente caso, o pedido não deve ser acolhido. Isso porque não houve clara demonstração de qualquer das causas justificadoras do impedimento, previstas taxativamente na legislação de regência. Para além da deficiente instrução do pedido, que não vem instruído com qualquer elemento idôneo que comprove as alegações deduzidas, os fatos narrados na petição inicial não caracterizam minimamente as situações legais que impossibilitam o exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Gente, o que é isso? O que é isso? O último a sair do Brasil, desse país, apaga a luz, fecha a porta. Porque isso aqui, oficialmente, não é mais uma democracia. Isso aqui é um absurdo. Como assim o ministro Barroso consegue dizer que a defesa não demonstrou claramente que Moraes está impedido? Gente, o Moraes está julgando o caso em que, primeiro, ele no mínimo é vítima, porque ele foi vítima de um vazamento. E isso na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, as mensagens revelam crimes dele mesmo. E ele pode impedir, dificultar a investigação como raios no mundo que ele não está impedido. Gente, esse é o caso mais claro de impedimento de um juiz que eu já vi na vida. É o juiz relatando um inquérito que diz respeito ao trabalho dele mesmo. Seja como vítima, seja como criminoso, algoz. Onde que ele pode se tornar um investigado. Onde ele pode se tornar réu caso surjam provas dos crimes. E eu acredito que já surgiram. Tanto que nós, do Novo, nós enviamos uma notícia-crime para a Procuradoria-Geral da República. E mais ainda, como é que o ministro Barroso diz que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam minimamente as situações legais que impossibilitariam o exercício de jurisdição por Moraes? Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Os fatos gritam, eles pedem socorro. Gente, o próprio fato do ministro Barroso ter aniquilado esse pedido com apenas um parágrafo, sem enfrentar, percebam isso, sem enfrentar um argumento sequer da defesa do Tagliaferro, é a maior mostra de que eles não têm argumento, eles não têm justificativa alguma para as ilegalidades do Moraes que vieram à tona. É como a minha cassação, não tinha o que falar, botaram qualquer coisa lá. Todo mundo criticou, todos os grandes jornais do país, juristas que não gostavam da Lava Jato. Quando não tem, eles inventam. Use a criatividade, como veio nas mensagens. Absolutamente nenhuma fundamento, nenhuma justificativa. Se tivesse, o ministro Barroso tinha enfrentado aqui. Essa decisão é totalmente genérica, desavergonhada, feita para blindar o Moraes. Por causa desse corporativismo, desse espírito de corpo decepcionante, frustrante, indignante que existe no Supremo, em que eles não querem que alguém seja julgado aos leões e seja pego porque isso abre a cunha e todos eles vão ficar vulneráveis. Olha, gente, eu tô muito indignado. Justiça é justiça. Todo mundo tem que estar debaixo da lei, ministro Barroso. Eu tô muito revoltado. Isso frustra as expectativas que a gente tem de uma corte máxima do país, que já estão frustradas faz tempo, mas joga no ralo, vai abaixo. Mas eu não vou desistir. Eu tô aqui agora mesmo viajando no Brasil. Agora eu tô em Goiânia nesse momento em que eu gravo esse vídeo, porque eu tô fazendo campanha pelos candidatos do Partido Novo,
que é o partido que mais ofereceu representações e ações judiciais contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Hoje à noite eu vou estar com o Gayer, na série do PL, falando sobre os abusos que acontecem no Supremo Tribunal Federal. E mesmo com ele se brindando, nós não desistimos. Nós assinamos o pedido de impeachment, nós representamos, nós vamos para cima, porque a caminhada é longa, mas um dia a gente vai chegar ao nosso destino. E um passo essencial dessa caminhada agora é nós votarmos em candidatos que defendem aquilo que a gente acredita. Os do Novo eu garanto. Os outros você tem que selecionar um, mas o Novo ele tem um conjunto de princípios, valores comuns a todos os candidatos. Que é esse partido que não tem medo dos donos do poder e que enfrenta de cabeça erguida os abusos do Supremo. É só olhar o Marcel Van Hatten, o que ele está fazendo na Câmara. É só olhar o Eduardo Girão no Senado. Nós precisamos de mais gente contra eles. Como eles, levantar mais Girões, mais Marcéis Van Hatten. A gente precisa eleger agora esses candidatos porque eles vão ser os nossos futuros deputados e senadores em 2026. E para a gente aprovar o impeachment de qualquer ministro no Senado, nós precisamos do sim de pelo menos 54 senadores. Se você gostou dessa análise, curte o vídeo, compartilhe o link no seu WhatsApp, se inscreve aqui no canal para mais análises como essa e não se esqueça, essa sua indignação que você está sentindo agora, essa revolta, ela tem que trabalhar para você, bota ela para fora, vamos transformar ela em voto, em pedido de impeachment, em aquilo que pode mudar o nosso país. Vote nos nossos candidatos novo, número 30, que vão continuar a lutar contra esses absurdos. Por eles, eu garanto.